Bem-vindo, Padre Luiz. Tá, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Que bom, Padre Luiz. Olha, hoje então é um dia importante para nós, né? Celebramos o Dia de Todos os Santos. E por que celebrar esta festa? Porque no calendário litúrgico nós celebraremos no domingo. E hoje também a gente celebra oficialmente, no calendário civil, por assim dizer, o Dia de Todos os Santos. Por que celebrar hoje e por que celebrar no domingo? A celebração, ela não passou para o domingo. A celebração continua nesse dia, mas a celebração litúrgica foi passada ao domingo porque o povo, durante a semana, nem sempre pode ir à igreja. Então, para não perder a riqueza dessa festa, então é passada para o próximo domingo, como em outras festas também faz. Muito bom. E, Padre Luiz, a santidade do povo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, qual a importância desse cultivo à santidade do povo cristão e o reconhecimento da igreja em torno disso também? A santidade, como nós vivemos na igreja, ela tem uma história. Jesus anunciou o Evangelho, nós temos esses primeiros tempos da vida cristã vivida nas comunidades e depois aí começaram o tempo do martírio, tanta gente foi martirizada, então a santidade era o mártir, tanto que pessoas até provocavam o martírio, que não era uma coisa certa, mas a pessoa, então eu vou ficar santo se eu for mártir. E caindo o tempo dos martírios, então surge o tempo dos monges, então aquelas pessoas que fugiam, iam para o deserto, viviam isolados, lá numa gruta, numa proximidade de algum mestre, mas é uma santidade isolada. Depois, como São Pacômio, surge as comunidades religiosas, ele reúne para viver o Evangelho. E assim se desenvolveu. Depois nós temos São Bento, que cria os mosteiros. Então a vida religiosa, a vida espiritual passou a ser assim, se eu for monge, eu sou santo. Se eu não for monge, eu não sou santo. Aí foi um dos grandes erros da compreensão da santidade. Monge é quem está no convento, é quem ficou freira, quem ficou padre do convento. Vai lá para ver, que lá também existe um esforço muito grande de santidade. Com certeza. E assim se desenvolveu na história. Agora nós voltamos mais para a santidade do povo de Deus. Que o Concílio Vaticano II, essa obra maravilhosa que Deus deu para a Igreja, que exige de nós conversão e renovação. Então essa obra, o concílio devolve a santidade ao povo de Deus. Sim, porque é para todos os cristãos o chamado à santidade, né? Primeiramente a todos os cristãos. Primeiramente a todos os cristãos. E isso o Papa Francisco nos incentiva constantemente. Santo Afonso também disse que a santidade é uma vocação para todos. Todos podem ser santos, casados, Exato. Solteiros e cada profissão. E nesse sentido, Padre Luiz, então é possível ser santo nos dias de hoje? Vamos fazer uma comparação. Isso. Nós vemos uma pessoa que, uma vez nós estávamos fazendo uma procissão da penitência, que penitência, 5 horas da manhã, fazendo para a rua, rezando, e ali passando aquele povo humilde que já estava indo para o trabalho. Isso não era penitência. Então, penitência que nós estávamos fazendo. Então, esse descompasso, a vida do povo é o caminho para Deus. E como é que a gente vai ser isso? Realizar dentro da sua vida, casado, solteiro, até uma vida de pecador. É o caminho de santidade. Mas você tem tanto pecado, mas tem conversão. Sim. Até falam do Padre Vitor Coelho. Mas o Padre Vitor Coelho tinha problema, mas tinha conversão. Sim, sim. Não é o pecado, você pode arrastar um pecado a vida inteira, lutando contra ele. Então a sua luta que vai ser a santidade. E a gente estava dizendo inicialmente do nosso programa, Padre Luiz, que a santidade consiste, e aí o senhor falando sobre isso, uma escada para baixo, né? Ou seja, humanizar-se. E aí nessa busca constante de conversão, né? Diária, que nós precisamos cultivar para a vida de santidade nos dias de hoje, né? Você veja, por exemplo, uma mãe que tem diversos filhos, pobreza, dificuldade. E o dinheiro, quanto mais trabalha, menos ganha, né? Se você quiser ganhar muito, é não fazer nada. Então, essa mãe fica assim com inveja, não posso ir na igreja, não posso participar, não posso... Porque eu tenho tantos filhos em casa e tenho que trabalhar.
Então ela vive a vida espiritual dela carregar essa cruz. Sim, na condição. E aí a pessoa que faz, sabe viver isso na vontade de Deus, sabe viver com a família, esses são os verdadeiros santos. E esses nós não colocamos no altar. Você vê no altar só tem bispo, padre, freira, como diz, não tem gente, né? Então é muito errado isso nessa concepção. Que a santidade está no povo de Deus, que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, aí desenvolve as bem-aventuranças. Sim, sim, o Papa Francisco incentiva beatos agora, né, sobre a questão de casados, então jovens nesse caminho. Quantos então, isso casais importante. Canonizados há? Olha, os pais da Santa Teresinha. Santa Teresina. Existe mais um casal de beatos, Luigi e Maria Quattrocchi, italianos, é um casal de beatos. Mas sinal, então, que a igreja não reconheceu a santidade como o casamento, o matrimônio, como caminho de santidade. E é o caminho. Sim, com certeza. E está a caminho, né, desse reconhecimento diário, constante. E, Padre Luiz, a gente estava falando também, antes da gente poder começar a nossa entrevista, sobre a história desse dia especial, Dia de Todos os Santos. Como que ela começou na igreja, com o incentivo de poder escolher um dia para celebrar o Dia de Todos os Santos. Como nem todos os santos estão no calendário, então a igreja, não querendo ofender aquele pessoal lá de cima, então a igreja fez uma festa para todos os santos. Quer dizer, que se alguém ficou esquecido, nós lembramos nesse dia. E depois, então, surge lá pelo ano 1000, lá no mosteiro de Cluny, surge a necessidade de, vamos rezar pelos mortos também, que estão em caminho, esse processo que nós não sabemos como funciona, mas do pós-morte, o caminho da purificação. Então começa a celebração dos mortos. Entendi. E celebrar o Dia de Todos os Santos também é celebrar a esperança, né, Padre Luiz? A gente estava falando nesse caminho de conversão, nesse Deus que também aposta e nos ajuda nesse processo de conversão diária, né? Que a santidade constitui não uma coisa que eu tenho, eu sou santo, todos nós somos santos pelo batismo, pela crisma, pelo matrimônio, existe uma santidade doada, que vem com a graça do batismo. E agora vem o esforço pessoal de corresponder. Aí o corresponder que é a nossa esforço pessoal, digamos, na palavra de Deus, e vivendo, sobretudo, o próprio estado de vida. Aqui nós temos que passar a santidade para a realidade de cada um. Sim. E nesse sentido, Padre Luiz, o que fazer diante, assim, da vida de comunidade para buscar a santidade? Quais são as ações que todo cristão, digamos assim, pode fazer e tem condição de fazer dentro da igreja e fora dela para viver esta vida santamente? No sentido assim, não de uma fuga do mundo, como a gente disse anteriormente, mas é estar no mundo e buscar esta graça constantemente. Um elemento importante é não maquiarmos a santidade. Então, cria uma roupa, porque você tem uma batina, você é santo. Porque você tem um hábito, você é santo. Então, maquiar. E depois com atitudes também. Mas a atitude fundamental é acolher a graça do batismo no seu própria realidade. De casado. Então, o matrimônio é o melhor caminho de santidade. E qual a relação do batismo e a vida de santidade, Padre Luiz? Nascente. Pelo batismo, você nasce para Deus. Então você vai viver a vida de batizados a partir do Evangelho, a partir da vivência comunitária e da própria vocação. Que bênção, que graça. E a oração constante, né, Padre Luiz? Santo Afonso já fala, quem reza se salva, quem não reza se condena. E o que significa isso para os dias de hoje? Ter um coração voltado para Deus. Precisamos sair. Eu só rezo se eu tiver um papel na mão. Eu só rezo se eu estiver na igreja. Não, na igreja você vai celebrar. Mas a oração pessoal do seu diálogo com Deus. Pessoas que falam com Deus permanentemente, na sua conversa, E nós não aprendemos ainda a rezar. Você vai falar, reza para aquele santo lá, mas não tem uma oração? Mas você não tem boca para falar? Então, o coração que leva você a desabar as palavras próprias. É muito bonito ver o Ezequias, que era rei, que o rei Nabucodonosor escreveu uma carta ofensiva a ele, a Jerusalém, a Deus. O que ele fez?
Ele pegou a carta, foi lá diante do Santo dos Santos, olha aqui o que o rei escreveu, chorando, olha que ofendeu nós. Então, a oração tem que nascer. Porque você recebe aquela conta para pagar no final do mês, a conta vai e o dinheiro não chega, né? Mas você vai lá demonstrar para Jesus, ó, está aqui a situação. Sim. Então, a desgraça na sua vida, você cometeu um pecado, fez uma coisa errada. O primeiro lugar que você tem que procurar é Deus. Está aqui, eu fiz isso. Sim. E, Padre Luiz, amanhã também é um dia especial, que é a celebração de finados, dia dos fiéis defuntos, né? Tem alguma relação a festa de hoje com a celebração de amanhã? Por que rezamos pelos mortos? A igreja sempre rezou pelos mortos. A mãe de Santo Agostinho já dizia, lembre-se de mim no altar de Deus. Essa é a coisa mais importante que ela queria depois da sua vida, e rezar por ela. Por que rezamos? Porque aproximando-nos de Deus, levamos aqueles que estão conosco. Então, no sentido de purificação, se você tem um organismo bonito e tem alguma coisa que não está bem, então o organismo inteiro, quando a gente sente febre, tudo, se volta para curar aquela parte do seu corpo que está doente. Então a comunidade estava se voltando para os necessitados. Nós somos é uma doutrina da igreja que outras igrejas não acentuam e nós estamos esquecendo, o corpo místico de Cristo. Nós formamos com Cristo um só corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então, tudo que há de bom vem para mim. Eu participo. Tudo aquilo que não está bom, eu participo na purificação do que não está bom. Isso, assim, não somente nesta vida, mas como nessa passagem para a vida eterna, que a gente não sabe definir como é, mas é. Para chegar junto de Deus, precisa estar purificado. Então, o próprio corpo de Cristo nos purifica. Que bênção, e fazemos parte, somos imersos deste pão eucarístico que é a igreja, né? E que é o próprio Deus, Ele que se faz partilha e estamos dentro deste corpo, como o Padre Luiz bem nos disse nesse momento. E Padre Luiz, olha, e sobre a alegria do Evangelho? Porque o caminho de santidade não é um caminho de tristeza, não. É um caminho de muita alegria, que vem de Deus. Então, qual a relação dessa alegria do Evangelho e a busca de santidade? Mas se eu estou buscando a Deus, eu fico feliz. Eu sempre imagino o grupo dos discípulos. Eles tinham um medinho de Jesus. O Evangelho retrata esse certo receio, assim, que esse pego de surpresa, né? Parece que... Mas era um grupo muito divertido. Você imagina, 12 jovens, eram jovens, não eram idosos. São Pedro era novo ainda. Tinha até sogra, né? Estava novo ainda. E então esse grupo, como devia ser divertido, alegre, com Jesus. Quantas risadas Jesus deve ter dado das pataquadas que eles soltavam, das brincadeiras. E então a alegria do Evangelho, a alegria é saber que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que para nós vale Jesus Cristo, não o que a gente põe nas costas, o pano que a gente usa, o trabalho que eu faço, mas a alegria de fazer parte desse corpo. Sim, e com essa alegria do Evangelho, essa alegria de sermos de Deus e buscarmos essa santidade dia a dia, numa conversão constante. Padre Luiz, muito obrigado pela presença e pela partilha, viu? Eu que agradeço.